Então tá, pessoal. Então na última aula aqui a gente fez a conexão com o banco de dados, tá? A gente fez aqui o nosso formulário, a gente instalou o AMP Server, tá? Então agora é só começar a gravar, a gente vai começar a gravar os comentários do formulário aqui, né? Pegar os valores desse formulário e inserir aqui no banco, tá? Então vamos lá. Então aqui embaixo aqui do meu formulário, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir minhas tags de PHP, tá? Fechá-las. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse código daqui de cima aqui, ó. Vamos copiar ele, tá? Aqui embaixo a gente vai colar. Eu não vou estar usando o Action para fazer isso, tá? Eu vou fazer desse jeito aqui que eu até acho mais fácil, tá? E vamos mudar o nome dele aqui, ó, para regras, tá? Ou melhor, vamos colocar aqui, ó. Inserir, tá? Inserir.php. A gente não criou esse arquivo ainda, a gente vai criar ele agora, tá? Vamos salvar e vamos criar um novo arquivo em PHP, tá? Vamos deletar tudo que tem nele, deixar só o que a gente não vai usar, né? A gente vai usar só o PHP nesse documento também. E vamos salvar ele como inserir. Inserir.php, tá? Então tá aqui ele. Então tá aqui o meu código fonte, né? Que é onde é o meu index, a conexão e o inserir, tá? Então aqui no inserir, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar se o usuário, primeiro, né? A gente vai verificar se o usuário clicou no botão comentar aqui, tá? Então vamos lá. Então, if se existir variável post, né? Esse variável superglobal post, a gente vai usar ela porque aqui no nosso formulário a gente está usando o método post, tá? Se a gente estivesse usando o método get, a gente colocaria get, tá? Mas como a gente não vai usar, a gente vai colocar o post, tá? Então, o método post e o name aqui do nosso botão enviar, nosso botão comentar, né? É enviar, tá? Vou até copiar o name aqui, ó. Vamos colar aqui dentro. Colar, tá? Vamos salvar isso aqui. Então, vamos fazer um teste. Se eu clicar em enviar, ele vai me dar um echo. Vamos fazer aqui. Funcionando. Tá? Então, se eu clicar em enviar, ele vai me dar um eco abaixo do meu sistema, escrito funcionando. Vamos atualizar nossa página para ver se está funcionando aqui. Ah lá, ele já me deu o eco aqui, ó, funcionando, tá? Isso quer dizer que tudo que eu colocar aqui dentro dessas chaves, tá? Só vai acontecer quando eu clicar no botão comentar, tá, ok? Então tá, quando eu clicar no botão comentar, ele vai pegar o nome, tá? Que vai ser igual a variável post nome, tá? Esse nome aqui, ó, que eu tô pegando aqui do name do meu input do campo nome, tá? E aí a gente vai adicionar umas validações simples, tá? A primeira e uma das mais importantes também é o MySQL real underline escape underline string, tá? Para que serve ele? Isso aqui é para evitar injeções SQL no seu formulário, tá? Que às vezes o usuário vem aqui e coloca um código SQL que pode estar danificando aí o seu banco de dados. Depois disso aqui a gente vai colocar um trim, tá? Para ele não pegar os espaços que o usuário der, né? Que no caso aqui, por exemplo, o usuário vem aqui, dá esses espaços aqui e digita o nome dele aqui. Aí com esse espaço aqui ele não vai estar pegando, tá ok? A gente colocou o trim, né? Outro validador que a gente vai estar tendo aqui, né? É o strip underline tags. Opa. Tags, tá? Que é para ele não ler. Se o usuário colocar tags de HTML aqui, tá? Ele não vai interpretar isso daí, tá? Deixa eu só ver o que está errado aqui. Ó, abrir parênteses aqui. Eu tô abrindo 3, tá fora. Tem parênteses demais aqui. Isso, tá certinho agora. Tá? Eu acho que isso aqui tá bom, né? Tá bom. Vamos copiar agora isso daqui. E aqui embaixo aqui a gente vai criar uma variável chamada e-mail, tá? Que vai guardar o campo e-mail. Que é o nosso name aqui do campo e-mail, ó, tá?
os valores aqui, eu tenho que, para ele receber o valor desse campo que foi digitado aqui, tem que estar colocando um name dele aqui, tá? Do campo e-mail, e a variável site, tá? Que é onde o usuário vai estar colocando o seu site. E por último, a variável comentário, que ele vai estar recebendo ali o que o usuário colocou no text area lá, tá? Comentário. Tá? Pegamos agora a gente já pegou os dados aqui que a gente precisa para fazer a validação do nosso formulário e a inserção no banco de dados, tá? Então, vamos verificar. Então, se empty, ou seja, se estiver vazio o campo nome do formulário, né? Ou empty o campo e-mail, né? Ou empty o campo site não precisa, né? Porque não é obrigatório, né? Então o campo comentário só. Então variável comentário, tá? Então, se esses campos aqui do meu formulário, se eu clicar em enviar e esses campos estiverem vazio, ele vai me dar aqui, ó, um echo, tá? Vamos colocar no JavaScript aqui, ó, script, tá? Type test JavaScript, fecha e fecha o meu script aqui no final. E aqui dentro a gente dá um alert, tá? Alert, preencha todos os campos, tá? Em aspas duplas, porque eu já usei aspas simples aqui no meu echo, tá? Agora, else if, se, aí aqui a gente vai verificar se o e-mail que o usuário passou aqui é válido, tá? Então, para isso eu vou estar pegando uma funçãozinha aqui, essa daqui, ó, tá? Essa expressão regular aqui, eu vou estar pegando ela, tá? Vamos copiar, tá? Porque eu não decorei ela ainda e eu também não sei ao certo como que funciona essa expressão aqui, tá ok? Então, esse sinal de negação aqui, ó, ponto de exclamação, né? Significa que se o e-mail for diferente dessa expressão aqui, dessa validação, né? Ele vai me dar uma certa mensagem de erro, tá? E aqui no final, vocês podem ver que tem a variável e-mail aqui, tá? Então, se a sua variável está com outro nome, sua variável que está contendo o valor do e-mail, você tem que colocar. Por exemplo, se a minha variável aqui fosse e-mail do usuário, por exemplo, você tem que colocar aqui e-mail do usuário, senão não funcionaria, tá ok? Então, vamos copiar esse eco daqui de cima. Vamos colar ele aqui embaixo. E vamos dar uma mensagem aqui de e-mail inválido. E-mail inválido, tá? Vamos salvar. Aí aqui a gente vai fazer agora a inserção, tá? Então, else, ou seja, se os campos aqui não estiverem vazios, estiverem preenchidos, né? E se o e-mail for válido, ele vai inserir os meus dados no banco, tá? Então, variável SQL é igual a MySQL underline query, tá? Insert. Aqui a gente vai estar usando o nosso comando SQL. Opa! Oi, tá muito difícil hoje, hein? Insert into. Aqui a gente vai estar colocando o nome da tabela, tá? O nome da tabela que a gente criou aqui, ó, é a tabela comentários, tá? Comentários, tá? E aqui a gente vai estar colocando os campos da nossa tabela, tá? Que é nome, e-mail, site, comentário e o mostrar, tá? Então, nome, tá? E-mail, comentário e o mostrar, ok? E aqui a gente coloca values, tá? E aí a gente vai estar substituindo, tá? Então o primeiro campo é o campo nome, a gente vai colocar a variável nome, tá? Para ele inserir os dados nos campos corretos, tá? O segundo campo é o campo e-mail, então variável e-mail. O terceiro campo é a variável site, variável site. E o quarto campo, a gente não criou uma variável para ele, tá? Mas como aqui a gente vai estar validando, o comentário vai ter toda uma aprovação antes de aparecer na página, então a gente vai mandar ele como 0,
tá? Vamos fazer o seguinte. Aí aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte: if se variável SQL conseguir enviar, né? Ou seja, se variável SQL, ele vai me dar um echo. Vou até copiar esse script aqui que a gente fez do echo aqui. Ele vai me dar um echo comentário enviado, tá? Else, ou seja, se ele não conseguir, se o SQL não conseguir gravar os dados do banco, ele vai me dar uma mensagem de erro, tá? Pronto, tá prontinha a nossa validação com inserção no banco de dados, tá ok? Então na próxima aula a gente vai estar testando para ver se isso aqui está funcionando. Então até a próxima aula.